E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, autorizou que a Procuradoria-Geral da República faça extração e análise de todo o material apreendido na operação que envolve o Banco Master. A decisão ocorreu depois de um pedido do procurador-geral para rever uma ordem anterior que determinava o lacre e a guarda dos bens na sede do STF. Com a nova determinação, os itens apreendidos serão encaminhados à PGR. O ministro também ordenou que a Polícia Federal faça perícia em celulares apreendidos, mas com restrição de acesso a 4 peritos. Toffoli registrou que o material precisa ser analisado para verificar a existência de crimes e a identificação dos responsáveis. A investigação aponta para um esquema de gestão fraudulenta de fundos, desvio de valores e lavagem de dinheiro, com possível uso de brechas do mercado de capitais e do sistema de regulação e fiscalização por parte do Master. Toffoli também determinou que a PGR adote medidas para a preservação de provas, como manter os dispositivos apreendidos carregados e desconectados de redes até a realização das perícias. Marcília, eu começo com você. O Consta, inclusive, citou esse caso quando conversávamos com o Sebastião Coelho no bloco anterior, mais um exemplo aí de uma conduta, para dizer o mínimo, né, típica do ministro Alexandre de Moraes envolvendo o Master. Ontem, o ministro ficou incomodado com a ação da Polícia Federal, disse que queria as provas ali entregues para ele, né, no próprio gabinete do Supremo. Hoje recuou, resolveu entregar as provas para a Procuradoria-Geral da República. E a sensação que nós temos aí é que o Toffoli segue criando, né, inovações jurídicas, né, para tentar encobrir determinados fatos, mas o fato é, Marcília, que o cobertor está ficando cada vez mais curto, né? Puxa de um lado, parece do outro, vai ficando cada vez pior essa situação. Vai. O Toffoli é um caso atípico, aliás, né? Porque a gente não sabe se ele toma essas providências porque ele não sabe direito ou porque ele está mal intencionado. E as duas são possíveis, ou até podem se somar. Uma fusão. Uma fusão, né, entre falta de conhecimento e malícia. E isso responde, eu acho que parte de tudo que ele tem feito. Nesse caso, veja, ele pegou as provas e falou assim, todas as provas virão a mim. Lacradas estarão aqui no buraco negro do sigilo do meu gabinete. Aí a imprensa começou a reclamar, as redes sociais começaram a reclamar e falaram, não, então tá bom. Então agora a Polícia Federal não pode, mas pode a PGR. E aí não está claro também se a PGR pode... Os peritos vão para a PGR, vão no gabinete dele, e quem são esses 4 peritos? Por que foram esses? Quem da PGR? Quem da PGR? Quem da PGR? E quais os peritos? E por que esses peritos? E por que 4 e não 5, ou 6, ou 2? Quer dizer, então isso não faz o menor sentido. O que fica, a única coisa que é clara, e não acho que houve um recuo, eu até diria que houve um desvio, né? Quando ele traz ele pega as provas e fala, tudo bem, então eu vou envolver a PGR, né? Ele recua para se desviar para o mesmo caminho, ele faz um atalho, dá um contorno naquilo que ele tinha feito, porque a PGR também, primeiro, como aliás o desembargador Sebastião Coelho estava falando, a PGR é parceira. Então, não tem nada muito diferente. Depois que a PGR não investiga. A PGR, veja, é muito simples o sistema do judiciário brasileiro. Polícia investiga, Ministério Público acusa, juiz julga. Simples, não é? Ele vai lá e agora quer que a PGR investigue, ou ele, que deve julgar, é quem investiga, e a Polícia Federal não pode. E aí vem um perito de não sei onde. Quer dizer, isso não existe, isso é um absurdo. Parece claro que o Toffoli quer esconder essas provas da imprensa, porque se fosse para preservar a prova, então podia ter 20 peritos, ou podia ter 40 peritos. Quanto mais gente, melhor. Todos estão ali na PGR, ou todos estão ali no gabinete dele. Qual o problema de ter 80 peritos ou 512? Não tem problema nenhum. Ou 129 milhões de peritos, né? Nada disso seria um problema. Mas quanto menos gente, mais ele preserva as provas de nós,
dos holofotes, de um vazamento para a imprensa. Então ele não está preocupado com as provas, ele está preocupado com as provas serem reveladas a nós. Nós sabemos ou tomamos conhecimento daquele conteúdo. Me parece muito comparável esse caso com aquele das imagens de Roma. Agora, diga. Quando teve aquele caso das imagens de Roma, né, aquela suposta agressão... Os óculos voadores. Os óculos voadores, o Moraes falou, não, tudo bem, eu vou precisar mostrar essas imagens que chegaram até mim, eu vou precisar mostrar para alguém, não dá para o cara se defender sem eu mostrar a imagem. Aí ele colocou as imagens guardadas dentro do gabinete dele, aí o advogado tinha que ir lá, mas não pode tirar foto e não pode ver isso, e só um advogado de cada vez, quer dizer, criou um embaraço tamanho... Mas vieram da Itália para o Brasil, como o Cauty. Exatamente. Viajaram, o Cauty tinha um objetivo, e elas vieram para quê? Pois é, vieram para o Moraes esconder, assim como essas do Master, me parece que são provas também para o Toffoli esconder. Queria te fazer uma pergunta. Você já lidou, evidentemente, com essa história de sigilo judicial, coisas que correm em sigilo. É possível um juiz conseguir manter em sigilo isso aí? Não. Só o Toffoli ficar sabendo? Não, né? Não. Tira cópias, alguma coisa... Não. E sabe, Augusto, você sabe que sigilo... uma coisa a gente precisa dizer, o sigilo é para o processo e não para o mundo. Então não é que o fato deixa de existir no universo. Isso. Ele deixa, por exemplo, você não pode, às vezes, uma questão de sigilo, você não pode reproduzir um documento. Então eu não posso pegar o documento que está dentro do processo e colocar a exposição da mídia. Mas eu posso expor o conteúdo do documento, porque o conteúdo é do mundo, não é do processo. Perfeito. Ele existe no mundo. E o que aqui parece que o Toffoli quer não é preservar a prova, é preservar o conteúdo. Ele não quer que o conteúdo que existe no mundo possa... Não vai conseguir. Não vai conseguir, porque a imprensa faz o seu papel ou tem feito. Carlo Cauty, é impressionante, o Dias Toffoli, o ministro, ele não lida muito bem com pressões, né? Lembrei do caso da cariação no dia 30 de dezembro, quando ele marcou ali com o dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, dono do BRB, e também com o Banco Central. Depois ele recuou também. Se vocês que ele lida lembram, bem? Eles, olha, deixa que a Polícia Federal colha os depoimentos e aí deixa para a delegada da Polícia Federal decidir se vai realizar ou não a cariação. Ele deu um passo atrás depois das pressões ou depois que ele verificou ali que não fazia muito sentido jurídico, técnico, ali aquela cariação que foi marcada em pleno recesso no dia 30 de dezembro. Diga lá, Cauty. E esse é o ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Não sabe nem o que está fazendo, basicamente. Não, a situação do Banco Master, toda vez que o ministro Toffoli escreve uma linha, a situação se torna cada vez mais grave e cada vez menos séria. Porque não é possível que o ministro, antes decreta segredo total, vai lá, faz uma viagem com o jatinho, com um dos advogados do Vorcaro, volta do jatinho, segredo total. Depois manda a polícia fazer a cariação, a Polícia Federal, a cariação entre o Banco Master, o BRB e o Banco Central. E ele manda as perguntas. E o policial federal fala, não, peraí, eu que faço as perguntas. E vira já uma patifaria. Depois ele para a Polícia Federal, não pode mais investigar, tá tudo parado, bloqueado. A Polícia Federal pede para fazer uma operação. Ele nega. Depois ele percebe que pode vazar e fica feio para ele, porque por essa viagem do jatinho e pelo escândalo da esposa do Moraes, aí ele autoriza, mas só em 24 horas. A Polícia Federal demora algumas horas a mais. Ele dá uma bronca pública na Polícia Federal. Nisso tudo... Porque demorou. Nisso tudo fala, Polícia Federal, tudo que você coletou, você lacra e manda pra mim. Ou seja, a Polícia Federal coletou prova que não pode analisar. Agora, assim, eu não sei se o ministro Toffoli está atuando na malícia ou é apenas uma besta quadrada. Porque não é possível achar que a Polícia Federal está pegando prova e não pode analisar a prova. Eu sei que não jamais explicar com a malícia aquilo que se pode explicar com a estupidez, mas não é possível achar isso normal. E agora mudou de ideia, agora pode analisar, mas só com 4 peritos. É óbvio que isso tudo, além de ser um comportamento de birutas de aeroporto, é algo que fede desespero a 1 quilômetro, porque ele sabe que a polícia vai ter que analisar essas provas, mas ele não quer que isso se torne público, porque obviamente tem muita gente envolvida no escândalo do Banco Master, inclusive familiares do próprio ministro Toffoli, que receberam milhões de reais
vendendo participações em um resort no Paraná. Irmãos e primos. Então, além de esposas do ministro Alexandre de Moraes e a própria ex-esposa do Toffoli, que foi sócia, não sabe se ainda é sócia, porque tiraram do site, do advogado que defende o Daniel Vorcaro, o filho do Vardi, que está defendendo o caso. Então, assim, é um rolo bananeiro isso tudo que está, e o Supremo não sabe como sair disso daí, mas, de novo, que o ministro Toffoli está se tornando um agente de obstrução entre a verdade sobre o Banco Master e a população brasileira. Agora, ele pode escolher se também se manchar com essa atuação absolutamente inadequada num currículo já bastante manchado, ou decidir finalmente se comportar como o direito manda e liberar finalmente essas provas e que a justiça faça o seu curso.